Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler a parte A do versículo 30, que o apóstolo Paulo ele está falando da brevidade do tempo. Ele está conclamando a igreja a terem o mesmo sentimento, a terem o mesmo propósito, unidos em reconhecerem que o tempo é curto. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, e aí entra o nosso texto, mas também os que choram como se não chorassem. Nós vimos isso em Elias, não foi? Que Elias ficou deprimido, fugiu de Jezebel, pediu a morte, e chorava ali, abatido, e Deus diz: ei, levante-se, coma e vá para a sua caminhada. É importante que você viva como se não chorasse, vá cumprir sua missão. E aí Elias foi e concluiu a missão dele. E daí nós tiramos a conclusão de que aquelas pessoas que vivem chorando é porque não se ocupam. Muitas delas é por causa da desocupação. Elas não encontram o que fazer na igreja, elas não encontram o que fazer no reino de Deus, e aí elas começam a ficar tristes, porque elas, sem perceber, elas estão vivendo de forma inútil, e nenhum inútil se sente bem quando eles começam a perceber, né, que falta algo. E aí hoje nós vamos ver em Jeremias, mas antes de falar desse texto de Jeremias, eu quero tratar com os irmãos uma questão interessante. Dois irmãos em Cristo, Pedro e Tiago, dois irmãos em Cristo que eram fiéis na igreja, e aí os dois enxergaram coisas na igreja, coisas ruins na igreja. Irmãos, não é, que não tinham consideração pelo outro, que maltratavam o outro, irmãos que falavam mal do outro, irmãos que prejudicavam o andamento da igreja, um monte de problema. Então Pedro, ele tomou uma decisão. Os dois irmãos, não é, da mesma igreja, enxergaram os mesmos problemas e os dois tomaram uma decisão, só que foi antagônica ao outro, não é? Foi uma decisão completamente inversa ao que o outro tomou. Pedro decidiu sair da igreja. Pedro decidiu sair da igreja porque ele disse: essa igreja tem muito problema, então eu não vou ficar numa igreja dessa. Deus me livre, tchau, estou fora. Tiago enxergou o mesmo mal e disse: estou nessa igreja e vou ficar nessa igreja. Por que, meu irmão, você vai ficar nessa igreja? Porque ela tem muitos problemas. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa dizer que vai sair da igreja porque tem muito problema? O motivo que a impulsiona a sair da igreja é porque ela tem muito problema. Só que o mesmo irmão que viu esses problemas diz que o motivo que o impulsiona a permanecer na igreja são esses problemas. Existe explicação para isso, irmãos? Alguém tem uma explicação aí que queira compartilhar conosco? Passa aí para a irmã Betânia, depois para o irmão Lorivaldo, e depois eu quero ouvir o que o irmão Carlos tem a dizer sobre essa questão. Aí coloque bem pertinho, irmã. Eu enxergo da seguinte maneira: foi o Espírito Santo que alertou Tiago, foi? Sim. Alertou a Tiago que ele não saísse, porque ele haveria de resolver os problemas. E como Pedro lavou as mãos e saiu, Pedro foi Pedro? Pode falar. Foi Pedro? Foi. Como Pedro lavou as mãos e resolveu sair, Pedro foi covarde. Ele se acovardou.
ele não tinha amor por ninguém, nem por ele mesmo. Ele não se respeitou nem a si próprio, porque ele preferiu se acovardar e deixar a igreja. Quer dizer, eu lavo minhas mãos. Fez o quê? Como Pôncio Pilatos fez com Jesus Cristo. Lavou as mãos. E não é assim. Quando a gente tem muitas ovelhinhas bem ruinzinhas, bem mal criadinhas, os nossos bebezinhos, a gente fica, vai um, vai outro, ajeita outro, até a gente conseguir juntar eles tudinho. E quando a gente menos espera, eles estão tudinho lá juntinho, brincando, lanchando, cantando, dançando, que é uma bênção. E se o professor pega, abandona aquela classe e deixa ao Deus dará, aí o que é que vai ser deles? Cada vez mais eles vão brigar mais, vão se afastarem mais, vai se tornar um mal tão grande que depois não sabe como foi que começou esse mal. Porque cai no esquecimento, ninguém sabe o que aconteceu. Então Pedro, ele foi covarde sim, ele se acovardou deixando a igreja. Ótimo. É o irmão Lorival. Eu considero assim, irmão, Pedro, ele buscava uma igreja, mas uma igreja tranquila, uma igreja que não tinha problema, porque ele achou que aquela igreja com muitos problemas já vinha antes aqueles problemas sem solução. Então ele achou que ali ele chegou ao fim, porque ele lutou e permaneceu da mesma maneira aqueles problemas. Ele achou que ele não era uma pessoa capaz de resolver. Já Tiago, ele analisou, ele ouviu, e ele achou que aquele pessoal estava naquelas condições e precisava de alguém para ter uma solução daquilo ali. Então ele ficou para ajudar, buscar os problemas, ver qual é a necessidade de cada um e assim, ter uma visão melhor, aconselhando, vendo os problemas, e aquilo sempre vai ter solução, porque se a pessoa achar que as igrejas é perfeita e que não tem problema, não existe essa igreja. É verdade. Carlos Henrique, o que você diria? Como é possível terem duas pessoas diante do mesmo problema e com reações ou uma postura totalmente diferente? Vai acontecer, apesar dos dois serem pessoas regeneradas por Deus, os dois terem o Espírito Santo, mas um pensou de um jeito, outro de outro, né? Assim, Deus, quando nos regenera, ele nos faz a gente voltar a escolher a situação. E, independente de situação, a gente tem que viver para o Senhor, né? Viver para Cristo, andar em conformidade à palavra de Deus. Então a gente tem que, principalmente em momentos de aflições, momentos de contenda, qualquer coisa assim, a gente tem que procurar ajudar, né? Tem que ter mais devoção na palavra, né? E ajudar os irmãos. Quer dizer, se eu estou vendo que uma igreja está com um problema, isso aí é que tem mais me motivar mais ainda para ficar, porque eu tenho que tentar ajudar os irmãos a corrigir esse problema, né? E não abandonar, né? Abandonar o problema, deixar as pessoas na mão, né? Então a gente tem que se juntar, conversar, orar, pedir a Deus através do seu Espírito orientação para que a gente consiga resolver o problema. Até porque, assim, como você falou no começo, questão de tempo, o tempo é curto. E o tempo é curto e nós sabemos que os homens não vivem muito tempo, né? Então, quanto antes a gente procurar trabalhar e andar na palavra de Deus e ajudar os irmãos, melhor seria, né? Melhor será. E é justamente isso, irmãos. Vocês entenderam bem essa questão. Tiago, ele viu e disse, opa, uma oportunidade. Tiago viu uma oportunidade para trabalhar para Cristo.
É a tua igreja, Senhor. É as tuas ovelhas, Senhor. É o teu povo, Senhor. Estão precisando de ajuda, estão precisando de instrução, estão precisando de correção. O pastor não vai dar conta disso tudo sozinho. Então, Senhor, obrigado por me dar essa oportunidade de trabalhar para o teu reino, de trabalhar para ti, cuidando do teu povo. Então Pedro enxergou, ou Tiago enxergou dessa maneira. Já Pedro enxergou como um fardo. E aí, a preguiça leva à omissão. A omissão leva à tristeza. Porque uma hora você vai perceber que você é inútil. Não tem como, meus irmãos, não tem como. Você foi criado para o trabalho. Você foi criado para o desconforto. Você foi criado para colocar a mão no arado e ralar. Desde o início da criação foi assim. Antes do pecado era assim. É porque hoje se torna enfadonho, cansativo, né? Você sente dores, você sua, você é de fato difícil. Mas esse difícil pode se tornar prazeroso. Só que desde a criação foi assim. Quando Deus criou Adão, Deus disse: agora cultive, guarde, multiplique-se. Então observe, Deus mandou Adão estar em constante movimento, aperfeiçoando todas as coisas, guardando as coisas da criação. Só que Adão resolveu ficar ocioso, Eva também ociosa, e resolveu bater papo com quem não prestava, e deu no que deu. No entanto, nós temos que entender isso. Fomos chamados para o trabalho. Às vezes você diz: Deus, deixa eu trabalhar na tua obra. Aí Deus abre seus olhos e você vê os problemas da igreja. Misericórdia, que igreja é essa? Você sai. Ou, presta atenção, é a resposta da tua oração. Deus querendo que você trabalhe, Ele te dando essa honra, essa oportunidade. Mas veja que pensamento. Muitas vezes você pede coisa a Deus, Deus dá e você se espanta e foge. Então veja só o texto de Jeremias. Jeremias capítulo 1. A tristeza de Jeremias, ela tinha o seu alimento no medo. Jeremias alimentou o medo dele, e isso o fez recuar. Isso o fez se afastar da missão que Deus o confiou. Veja só o que diz Jeremias capítulo 1, do 1 ao 6. Do 4, irmãos, perdão. Jeremias capítulo 1, do versículo 4 ao 6. Eu queria que Carlão lesse esse texto para a gente. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então veja só, Deus aqui está trabalhando em Jeremias para que ele supere a ociosidade, para que ele supere a tristeza. No entanto, você supera a tristeza quando você se ocupa, quando você trabalha, quando você se envolve, quando você está com a mão na massa, com a mão no arado, e você está envolvido ali e tal. Você não tem tempo para, eu estou tão triste porque o irmão falou isso, magoou, fez isso e tudo. Você não tem tempo para isso. E é justamente sobre o tempo que Paulo está falando. Ora, o tempo se abrevia. Se você cair chorando, choramingando, revoltado, indignado, porque aconteceu uma coisa que você não suporta, que você não gosta, você vai jogar o tempo precioso fora, o tempo do teu trabalho ao Senhor. Importa que você viva como se não chorasse. Aí, observe, Deus chega para Jeremias e Deus prepara todo o contexto para que Jeremias entenda o que está para acontecer.
para que Jeremias compreenda qual é a sua missão e comece a trabalhar para Cristo de verdade. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Então observe, ele reconhece, olha, Deus desceu, falou para mim a palavra dele e disse assim: antes que eu te formasse, no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Ou seja, te dei uma missão, te dei um trabalho, te dei uma vocação. Pronto. Era para Jeremias dizer: tá bom, Senhor, cadê? Vamos lá, eu quero. Mas Jeremias começou a arranjar justificativas para fugir do seu trabalho, para se eximir da sua responsabilidade. Só que não tinha como, meus irmãos. Você começou a se entender por gente com quantos anos? Eu queria que vocês dissessem isso daí. Tem como vocês dizerem? Vamos começar pelo irmão Lorivaldo. Passa ali, peça. Aí cada um vai passando para o outro. O senhor começou a se entender por gente. Se não souber, não precisa, só é dizer: não, eu não lembro. Mas se alguém lembra: não, eu me entendi por gente quando eu tinha, acho que uns 4 anos, foi quando eu comecei e tal, não sei. O senhor foi quando? Eu acho, meu irmão, que eu me considero assim, quando eu me reconheci como gente, quando eu assumi responsabilidade. Porque antes da responsabilidade, a gente vive assim, ó, um dia Deus dará após o outro e não tem responsabilidade. Quando as pessoas assumem sua responsabilidade, eu creio com quantos anos foi isso? 15, 16 por diante. Foi, não é? Então o irmão Lorivaldo começou a se entender por gente com 15 anos. Passa para Altamires aí. Tu lembra, Altamires? Lembra não, é? Altamires nem lembra. Porque é uma pergunta difícil, né? Mas é o que a resposta do irmão Lorivaldo, porque a gente só se entende mesmo como pessoa depois de que começa a ter uma responsabilidade. Certo. E essa responsabilidade começa assim que você começa a casar e ter família. Aí você diz: agora eu cheguei meu momento de assumir aquilo que você tem que ser. Beleza. Esta. Ela vai dizer que foi quando me conheceu. Ei, oxente, ela assim, como é que ela fala? Mas essa pergunta, não sei o quê. Não, bota assim, bem encostando no lado. Novamente a pergunta. Quando foi que você começou a se entender por gente? Porque assim, você não vai dizer que com 6 meses de idade você sabia que existia. Com 1 ano de idade, talvez, não sei. Mas no caso é do meu entendimento. De idade, não. Mas hoje você já se entende por gente? O quê? Hoje tu já se entende por gente, né? Entendo, pronto. Pronto. Aí traz um pouquinho para trás e tu não lembra não? Não, né? Jamile. Tá muito... Não lembro. Nossa. Israel. Não lembro. Passa para... Pega aí. É difícil, é uma pergunta dessa, não sabia não, cara. Vai, eu pensei que era fácil. Vai, Helena. Eu acho que foi quando eu comecei a trabalhar. Assim com os 18, 19 anos. Que eu vim entender a realidade, como é uma responsabilidade. Bichinha. A irmã Betânia. Olha, uma mãe, ela diz assim: quando o filho começa a escolher a própria roupa e não aceita a opinião da mãe de jeito nenhum, é porque ele está se entendendo com gente. Isso é com os 7 anos de idade. Quando criança começa a completar 7 anos de idade, que a mãe vai vestir uma roupa, e ele não quer de jeito, ela não quer de jeito nenhum, só quer a do gosto dela, é porque já está se entendendo como gente.
Eu me entendi como gente muito cedo, porque infelizmente eu tinha uma mãe que a minha mãe, ela adorava mesmo era o dinheiro. Infelizmente, é triste falar isso, mas é verdade. Eu com 5 anos já tomava conta de casa, já costurava, já bordava, já fazia crochê, porque infelizmente minha mãe me preparou para fazer um casamento rico. Então eu tive que envelhecer cedo demais. Com uns 10 anos eu já vestia roupa de mocinha, já usava calçados de mocinha. Então eu me entendi por gente muito cedo mesmo. Me casei muito nova, era uma criança ainda quando eu me casei. Louvado seja Deus, graças a Deus, que eu não sei o que teria sido de mim se não fosse meu marido, se não fosse ele botar a mão por cima de mim. Então, eu me entendi por gente com 5 anos de idade. Certo. E você, Carlão, lembra? Só para dizer à irmã que a irmã realmente casou com uma pessoa rica mesmo, porque é uma pessoa que é rica espiritualmente, né, que está dentro da palavra de Deus, que vive para Cristo, aí é muito rico. Não é verdade? Assim, eu me entendi como gente, eu acho que com 5, 6 anos de idade, porque eu acho assim, como a irmã falou ali, a gente se entende por gente assim logo cedo, porque você sabe que você é uma pessoa. Né? Você fala assim, eu sou uma pessoa, você está interagindo com outras crianças, está andando de bicicleta, está conversando e tal, aí você já sabe que você é só gente também. Mas responsabilidade eu adquiri com o tempo, né? Com o passar do tempo, depois dos estudos, do trabalho e tal, aí foi que eu adquiri responsabilidade. E eu acho que, da mesma forma, dentro do Evangelho. Do Evangelho a gente começa como criança, está aprendendo, a gente está sendo ensinado a palavra de Deus. É por isso que tem estudos, né? Que a gente vem para a igreja estudar. Graças a Deus é uma igreja que dá ensino, né? Ensina, né? As pessoas se dedicam à palavra de Deus, então a pessoa está se alimentando ali. Então começa tomando leitinho, né? Tomando leite, é uma criança, um bebê. E depois, quando vai crescendo dentro da palavra espiritualmente, e aí vai tendo as responsabilidades. Né? Então, é isso que acontece com a gente. Eu penso que me entendi como gente no dia que eu senti vergonha, porque me marcou, né? Acho que um certo trauma eu sofri quando eu era muito pequenininho. Eu não sei se tinha uns 4 anos, 3 anos. Eu sei que eu estava dormindo, eu sei que eu estava pelado, né, sem roupa nenhuma, e estava chovendo muito forte. Só que eu estava dormindo, eu não sabia que estava chovendo, mas aí deu um trovão muito alto. Eu tenho essa imagem, né, na minha mente. Bum! E a sensação foi como se todo mundo fosse morrer, ia acabar, e eu acordei chorando aos berros. Aí minha mãe estava conversando com uma amiga dela, né? Acho que vizinha. E aí eu corri para os braços dela. E quando ela me pegou no colo, que eu olhei para a mulher, que eu percebi que eu estava pelado, eu senti uma vergonha muito grande ali. Então é como se eu tivesse entendido algumas coisas, não é, a respeito de mim mesmo. Só que eu perguntei isso, irmãos, por causa do que Deus fala a Jeremias. Antes de entregar a missão a Jeremias, Deus deixa bem claro que conhece Jeremias melhor do que o próprio Jeremias conhece. Deus conhece você melhor do que você se conhece, porque Deus te conhece antes de você ser formado no ventre. Ou seja, antes de você passar a existir no ventre da tua mãe, antes de você ser formado ali, Deus sabia tudo sobre você. Senhora, dá ali, peço da irmã. Antes da gente nascer, Deus já sabe do nome da gente. Ele sabia que meu nome ia ser Betânia. Sim, sabia. Inclusive, ele decretou para que isso fosse assim, não é? Foi ele que
fez com que todas as coisas contribuíssem para que sua mãe ou seu pai ou quem contribuiu com esse nome fosse conduzido a isso. Um fio de cabelo da sua cabeça, Deus tem. O Salmo 136, Não, peraí, é o 100. Não, é o 139. Acho que pronto, ele diz aqui, 139, versículo 16. Não, vamos do versículo do 13. 139 do 13. Pois tu me formastes, tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando num oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, não tinha forma quando Deus o via. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então veja, não existia nenhum dia teu e Deus já tinha escrito todos, cada dia teu. Mas observe que esse dia do nome de Betânia e tudo também estava escrito. Então esse é o nosso Deus. Ele nos conhece de uma forma assim, incompreensível. Nós não temos como compreender, certo? Então é isso que Deus está preparando aqui, Jeremias, para dizer assim: Jeremias, você vai pôr a mão no arado, você vai ter que começar a trabalhar. Mas Jeremias, ele começa a ficar triste. Quando ele descobre que vai ter que começar a trabalhar, ele começa a ficar triste. Porque a nossa mente é assim. Existe um lado na mente de cada um ser humano que quer fugir de responsabilidade, quer fugir de compromisso. Por isso tem muita gente que se isola, que não quer fazer amizades, porque esse lado escuro da mente fica dizendo para ela assim: olha, não vale a pena, tu vai ter trabalho, olha, essa pessoa vai te trair, essa pessoa tu vai se frustrar, lembra que já aconteceu contigo isso e aquilo, e a mente vai sabotando tudo que você pode conquistar. Para que ela faz isso? Para que você não tenha trabalho nenhum na sua vida, responsabilidade nenhuma na sua vida. Aí Deus, ele sabe disso e ele está trabalhando com Jeremias, porque ele não quer Jeremias um ocioso, um covarde, um parasita. Ele não quer nenhum dos seus filhos assim. Aí ele diz: antes de te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. Jeremias foi consagrado bebezinho ainda, antes de sair da barriga da mãe. Deus o consagrou e o constituiu profeta às nações. Responsabilidade grande, viu? Oi? Não, com certeza. Mas responsabilidade grande, você ser profeta às nações. Todos nós somos assim, mas observe, algo que assustou Jeremias. Ele teve medo. Como profeta às nações? Aí ele arranja logo a desculpa. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Que humilde, não é que humilde. Humilde não. Humilde era se ele não tivesse sido instruído antes.
Mas ele tendo conhecimento de Deus, isso é frouxidão, isso é covardia, isso é desculpa para não trabalhar. Porque Deus tinha dito a ele: olha, veja, eu constituí você às nações, profeta que vá às nações. No entanto, Jeremias, não se preocupe, porque eu te conheço, eu sei que você vai poder, sabe? Porque eu te consagrei e eu te conheço antes de você se conhecer. Então como é que Jeremias vai dizer: não, Deus, eu me conheço, eu não tenho essa capacidade? Como? Se Deus disse para ele: eu que te conheço, e eu te conheço muito antes de você se entender por gente. Percebe, irmãos, como nossa mente nos engana? Porque não é só Jeremias assim, nós somos assim. Tem muitas coisas que poderíamos estar fazendo, que poderíamos estar realizando, suportando, e não o fazemos, porque achamos que não aguentamos, não suportamos. Altomir quer falar? Não. Então aí o Jeremias já era adulto, né? Ah, era. Que dá uma visão que ele dá uma visão, se você passar por cima, achando que ele é uma criança, mas ele já era adulto. Está entendido? Antes era para se alegrar mesmo, o ser humano, né? Era para se alegrar e exaltar em Deus. Com certeza. O que, Deus? O Senhor me escolheu, vai me usar. Era para ser assim. Mas a maioria dos homens de Deus que foram chamados não agiram assim. E por causa de uma falsa humildade, por causa de distorções mentais, distorções cognitivas, que não compreendia quem Deus é, o que Deus pode fazer, e fica arranjando desculpa, mentiras, para fugir da responsabilidade. Mas essa distorção mental, ela já vem decorrente do pecado, não é isso? É por isso que o pecado nos atingiu, a toda a raça humana, e isso ele faz com que você não venha a reconhecer Deus como superior, assim, do ponto de vista de dizer assim: tu não tem condição não, rapaz, quem é tu para fazer essas coisas? É isso? Justamente. Mas não é isso que Deus quer. Por isso que aí você começa a entender lá em Gálatas, que é a briga entre o espírito e a carne. É verdade. E Carlão, você lembra algum equívoco de algum homem de Deus que foi chamado e que titubeou em fazer algo ou fez algo errado porque a mente dele ali trouxe uma distorção e ele acabou acreditando mais nas mentiras da mente do que no que Deus prometia? Tu lembra de alguém? Assim, muito vago, mas a questão de Moisés, né? Sim. Moisés, né? Que também Deus chamou ele disse também que a mesma prática, acho que praticamente a mesma coisa também, que não falaria também, né? Mas Deus mostrou a ele que ele era e fez com que ele fosse, né? Porque Deus mostra a pessoa que a pessoa não é perfeita, que é o pecador comum, não falou, né? E mostra que a gente está dependente totalmente dele. E vai fazer porque eu estou fazendo o que você vai fazer, né? Está fazendo porque eu quero que você faça e você vai fazer. Entendeu? Isso. Agora veja, a primeira distorção cognitiva qual foi? Alguém lembra? A primeira vez que um ser humano distorceu a realidade espiritual, a realidade do que Deus ensinou? Adão. Isso. Adão e Eva. Eva foi lá comer do fruto, certamente em conluio com Adão, porque Adão estava perto dela. Adão estava presenciando a atitude covarde dela, essa conversa dela com a serpente, né? E não fez nada, se omitiu. A primeira distorção foi ela acreditar nas mentiras de Satanás, nas mentiras da serpente, de dizer: olha, não, Deus ele está com medo de vocês se tornarem tão poderosos quanto ele. É isso que está acontecendo. Ela vai e acredita nisso. Depois que ela acreditou em distorções mentais, distorções espirituais, a partir daí a raça humana só vive sob essas distorções. A única forma
de curar essas distorções é através das escrituras sagradas, é através do ensinamento verdadeiro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De quê? De tudo que é mal. Me libertará do inferno? Sim, mas só isso não. Libertará você também do seu pecado, libertará você também das mentiras que são criadas pela mente corrompida, pela queda. Você vai ser liberto, você vai enxergar melhor as coisas, tá? Então, meus irmãos, Carlão quer falar? Eu acho que nós vivemos sob duas tentações. Uma é a tentação interna, que é o nosso velho homem, né? As nossas cobiças, né? Os nossos pecados. É uma tentação que a gente convive com todo dia. Muitas vezes é para fazer alguma coisa e nossa mente fica lá dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Entendeu? E a segunda é a tentação externa, que é a tentação de Satanás. E Satanás também fica lá cutucando lá também para você fazer alguma coisa também que não seja dentro da vontade de Deus, né? Então, a gente tem que se esquivar disso aí, né? A gente, para isso, precisamos viver dentro da palavra, ter esse estudo aqui, que é importante, ler a Bíblia, né? E nos fortificar. Porque cada vez mais que a gente fica fraco, se a gente ficar enfraquecido, aí essas tentações vão nos dominando, tanto a interna quanto a externa. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar nesse sentido aí. Trabalhar, estudar e procurar fazer aquilo muitas vezes porque a gente não gosta, né? Eu particularmente tenho algumas coisas que eu não gosto, eu acho que o Júnior até sabe e tal, mas dentro da palavra de Deus a gente tenta ver se consegue fazer mesmo aquilo que você não está gostando, porque a gente não tem que fazer aquilo que nos agrada, tem que fazer aquilo que agrada a Deus. Então é isso que a gente tem que fazer. É verdade. É viver para Ele e viver por Ele, né? Por Deus. É verdade? E é isso daí, veja, Carlão, ele tocou num ponto essencial. O nosso crescimento, ele está num desconforto. Aquilo que você não gosta, é ali que está o teu crescimento. Oi? É nadar contra a correnteza. Isso entendeu? Porque levado pela correnteza todo mundo vai. Agora nadar contra ela é que está difícil. Mas me diga uma coisa. Imagine duas pessoas, dois magrinhos, que todo dia vai nadar. Um pula no rio e vai ali na correnteza, ser levado pelo rio. O outro pula no rio e fica confrontando a correnteza e vai todos os dias. 3 anos dessa prática aí, desses exercícios. Os dois em 3 anos estarão igual ou diferente? Como assim? Dá-lhe a irmã. Porque são maneiras diferentes de pensar. O que está nadando contra a correnteza, ele está fazendo mais esforço. Cada dia ele faz mais esforço. Quando for no final, ele vai estar mais cansado do que o que nadava a favor da correnteza, porque o que nadava a favor da correnteza não fez esforço nenhum. Foi a correnteza que levou. Certo. E o corpo físico deles estará igual? Não. O que nadava contra a correnteza, ele estava mais musculoso, estava mais forte e estava mais firme, porque ele estava realmente fazendo esforço. Isso. E o outro não. Com certeza. Então suporta mais dor, né? Tem mais força. Então observe, houve crescimento, porque houve também um confrontamento ao desconforto. Você foi ao encontro do desconforto. O nosso crescimento, meus irmãos, ele se encontra ali, naquilo que você não gosta, naquilo que te chateia, naquilo que te incomoda. Quando você vai e enfrenta aquilo e convive com aquele problema para resolvê-lo ou
para fazer algo, você não sai o mesmo. É estilo, por exemplo, Pedro e Tiago. Vamos terminar com eles dois. Não é Pedro, não da Bíblia, não Tiago da Bíblia, mas esses dois irmãos em Cristo, e que eram irmãos também em família, que iam para a igreja. Vamos lá. Tiago resolveu ficar na igreja e passou 4 anos para resolver os problemas daqueles irmãos que estavam em atrito ali. Pedro ficou na sua casa, fugindo de todos os problemas. Me diga uma coisa: há um crescimento em algum dos dois, nos dois ou em nenhum dos dois? Isso. Em Tiago há muito crescimento. Por quê? Veja, depois surgiram problemas na família de Tiago. Tiago disse: já sei como resolver. Eu me deparei com problemas semelhantes na igreja e conseguimos resolver. E resolveu. Pedro divorciou, saiu de casa, porque surgiram problemas na casa dele, mas ele só era acostumado a fugir. E aí acabou abandonando a família. Então vamos valorizar os problemas, irmãos. Vamos glorificar a Deus por conta do desconforto. Porque olha só o que Deus diz para a gente encerrar. Aí Jeremias dá uma de humilde, né? Falsa humildade aqui, descarada. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. A resposta de Deus: será que Deus se convenceu? Será que o argumento foi forte para Deus? No 7, mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Deus não quis saber, porque Deus sabe a nossa estrutura. Ele que concedeu a nossa estrutura. Então Ele nos dá a sua graça e diz: agora use. Aí você diz: não, porque eu sou tão humilde. E quem sou eu? Quem sou eu para fazer o que a irmã Betânia faz? Quem sou eu para fazer o que Lorivaldo faz? O que Pesto, o que Israel faz? Quem sou eu? Eu não sou nada. Por isso que eu fico no meu cantinho aqui. Oh, peraí. Você está diminuindo a graça de Deus. Quer dizer que Deus é poderoso para fazer qualquer um agir. Só não é poderoso para fazer você agir. Chega no teu eu, Deus perde o poder. Deus se torna inválido, incapaz. Oh, peraí, meu irmão, isso não é humildade não, viu? Isso não é humildade, isso é afronta. E o Jeremias afrontou a Deus. E Deus se levantou e disse: não diga isso, porque você vai. Eu sei quem você é. Você não viu não eu dizendo? Entendeu, irmãos? Então vamos orar a Deus pedindo trabalho. E quando as coisas pegarem fogo, a gente pega a água e partir para cima do fogo, não é? Para apagá-lo, para a gente se tornar mais sábio, mais forte, não é? Fiéis à missão que Deus nos concedeu. E aí a gente não vai ter nem tempo de chorar, né? De ficar em casa. Não, a gente está correndo, não pode perder tempo. É verdade. É verdade. Dá ali para ele dizer. Sim, fala, irmão. Eu lembrei de 2 personagens, um reativo e um proativo. Saul, reativo, e Davi, proativo. Tudo que Deus ordenava, Davi fez, cumpriu. E o reativo, Saul, só pensava negativo e só fazia o que era ruim diante dos olhos de Deus. Desagradou a Deus. Justamente. Altamir tem uma palavra a dizer sobre como é possível, não é? O que a gente precisa, Altamir? A Bíblia diz que despojais do velho homem do novo criado em Cristo. Toda tentação, a Bíblia diz que toda tentação que vem em nós, o pior inimigo de nós mesmos é nós mesmos, a nossa carne. Por isso que o apóstolo diz: despojais desse velho homem e revestir do novo que é criado em Cristo. Isso. Se eu olhar as coisas da carne, o que ele está dizendo é: arranque essas distorções cognitivas da sua mente. Veja
quem você é, o que Deus te tornou, o que Deus fez com você. Meus irmãos, se Deus foi capaz de te salvar, será que Ele não tem poder para fazer você trabalhar? Então, vamos despojar desses pensamentos distorcidos e vamos nos apegar às verdades absolutas das Escrituras, e aí nós seremos livres de fato para enxergar, sabe, para trabalhar. Que Deus abençoe os irmãos e vamos para o nosso momento HP.